Boa noite, garotas lindas que estão aqui me acompanhando. Quero agradecer muito por estar com vocês aqui nessa noite de hoje. Agradeço todo mundo que está aqui, que está chegando, né? Tô vendo aqui que o pessoal está entrando, o pessoal está chegando aqui. Boa noite, Alcione, que está aqui acompanhando ao vivo. Boa noite, a Fê também que está chegando. Um super beijo para vocês, para todas as meninas também que já estão vindo. E essa noite aqui a gente vai começar uma live muito especial. É um tema que faz, acho que, muito sentido para nós mulheres, né? Que a gente vai falar hoje sobre menstruação. É algo que todas nós já passamos ou por algum momento na vida, aquelas que já não estão, né, que não menstruam mais, que já entraram na menopausa, mas com exceção disso, ou aquelas que ainda não tiveram a primeira menarca, né, a menarca, a primeira menstruação, eu sempre falo isso porque eu tenho muitas alunas da época que eu dava aula em colégio regular que acompanha. A Emily tá aqui vendo. Um beijo, Emily. Né, foi minha aluna quando eu dava aula em colégio mesmo. Então a gente fala para aquelas meninas que ainda também não menstruaram, mas que vão menstruar em algum momento, né? E como que a gente pode se preparar da melhor forma, você também te adoro. Como a gente pode se preparar, oi, Alcione, beijo para você também. É, como a gente pode se preparar para isso, né? Como que a gente se prepara para essa menstruação e até mesmo para os meninos que acompanham as lives e também se interam sobre esse assunto. É também importante conhecer o ciclo das meninas, né? O ciclo das mulheres, mesmo porque a gente convive, a gente está junto, está em harmonia e é super importante que a gente esteja conectado de todas as formas possíveis. Então vamos falar um pouco. Ô Tumbá, irmão. Beijo. Então a gente tem que falar um pouco a respeito disso, justamente pelo seguinte. Quando a gente está tratando sobre esse assunto de menstruação, ele é um ciclo, né? A gente sabe de toda a questão física que ele vem com ele, o sangramento nada mais é do que aquele sangue que fica acumulado no nosso ventre, né? No útero, como não teve uma gestação, esse sangue tem que escoar de alguma forma, né? Eu costumo explicar de uma forma bem assim, didática, né? Que é como se fosse a caminha do bebê. E aí não tem bebê, aquele sangue precisa sair. Isso é a visão que a gente tem dentro de uma estrutura natural, né? Pensando de uma forma da medicina tradicional. Quando a gente traz para a metafísica e a gente traz para essas questões dentro da energia disso, dentro das terapias integrativas complementares, que são aquelas terapias que nos ajudam a entender os processos de uma forma energética, né? De uma forma que vem para complementar a medicina tradicional, e lembrando sempre que hoje elas são apoiadas pela Organização Mundial de Saúde e elas também já foram implantadas, algumas delas, dentro do Sistema Único de Saúde. Então, assim, é algo que existe uma base por detrás e ela entra como complemento paliativo também para a parte da medicina tradicional. Então, quando a gente tem uma visão metafísica do que é a menstruação, a gente pode tê-la também como uma ferramenta de autoconhecimento, né? Não é só aquele sangramento que acontece todos os meses, ela é uma ferramenta de autoconhecimento. Por quê? Quando a gente tem a menstruação, ela é um acúmulo de energias e de que isso vai escoar de alguma forma ao longo do mês. Então, quando a gente acumula aquelas energias ao longo daquele ciclo, né? Aí a gente teve até uma live na semana anterior falando sobre a TPM, a importância de você se conhecer nesse sentido, porque a TPM nada mais é do que de que todas aquelas emoções que você viveu, que elas eclodiram de alguma forma, e a partir do momento que elas eclodiram, né, esse sangue menstrual ele também fica carregado com isso. Então, quando a menstruação ela chega, ela vem justamente para quê? Para escoar essas energias, né, para dar vazão para um novo ciclo, para a gente começar uma nova etapa. E é um momento muito importante, porque a gente tem duas liberações. Primeiro que aquele sangue que estava ali contido, ele é um sangue de muito amor, né? Vamos pensar que ele se ocorresse uma gestação, ele seria ali como um apoio e auxílio durante 9 meses para aquela gestação, para aquele bebê. Então é um sangue feito a gente fala que tem muita energia de amor ali. E ao mesmo tempo também tem toda essa energia de transformação que fica ali junto com ele e que ele serve para nos motivar para uma série de questões. Então ele libera, e se a gente for pensar também na parte física, é uma liberação de ferro, de renovação, de uma série de coisas que essa menstruação vem trazendo para a gente, né?
E aí, quando a gente se conecta com isso, quando a gente se conecta com essa energia, é o processo que nós temos de poder liberar isso tudo. E ele é uma ferramenta de autoconhecimento. Por que que ela é uma ferramenta de autoconhecimento? Porque a partir dos sintomas que a gente tem durante a nossa menstruação, a gente consegue entender como estamos lidando com a nossa energia. O que que a gente está fazendo a respeito do nosso ciclo, o que que aconteceu naquele mês, que desencadeou talvez um processo menstrual mais tranquilo ou não, né? Então a gente tem alguns sintomas que eu vejo muito quando eu faço os meus atendimentos, que muitas mulheres me trazem, que são, por exemplo, nossa, a minha menstruação é um período muito difícil. É um período onde eu ainda tenho as sequências da TPM, eu ainda tenho muito choro, eu tenho muita cólica, eu tenho muita dor, não sei lidar com isso, e aí eu acabo sempre dizendo e mostrando, né? Olha, isso é um sintoma, vamos olhar para esse sintoma e vamos ver o que está acontecendo, o que está gerando isso. A menstruação é um momento onde a mulher, se é o quanto ela puder se recolher, é muito mais interessante, porque quando ela entra nesse processo de recolhimento, ela consegue se conectar com ela mesma. E aí, a partir do momento que essa conexão acontece, se torna muito mais fácil poder entender o seu processo, né? Por exemplo, quando a gente tem muita cólica, o que que a cólica ela significa? A cólica é quando você ficou durante todo aquele mês num processo em que você teve muitas questões relacionadas a gente fala que a cólica é uma energia masculina dentro de um ventre feminino. Por quê? Aquela pressão que ela exerce, aquela contração que ela exerce, aquela dor, muitas vezes é a sua dificuldade de deixar as coisas irem, né? Foi toda aquela carga de esforço extra que você teve que ter durante aquele mês, durante aquele ciclo, que se manifesta em forma de cólica. É muitas vezes a sua relação com o masculino que não está legal. É a sua relação com o seu oposto feminino, né? É a sua relação com todas aquelas dores que estão guardadas, com aquelas mágoas que estão guardadas. Então, o que que a cólica faz? A pressão, que deveria ser algo indolor, ela se torna dolorida justamente por conta disso, justamente por todo esse acúmulo de mágoas, de dores, de ressentimentos e de coisas que ficam sendo acumuladas ali e que você às vezes não acaba lidando direito. Então, essa pressão extra nada mais é como se fosse um reflexo das pressões da vida, daquilo que você não está conseguindo lidar direito. Então, esse útero ele começa a contrair de uma forma dolorosa, né? Pode perceber, muitas vezes nos meses que a gente tem mais estresse, que a gente tem mais irritação, mais raiva, são geralmente meses que o nosso processo de menstruação ele fica mais aguçado nesse sentido ruim, nesse sentido doloroso. Por quê? É um momento em que a gente acumulou tudo isso e aí a nossa energia nesse momento tem que sair de alguma forma, essa energia acumulada. E aí a menstruação vem e faz todo esse processo de liberação e muitas vezes com dor. Então, quando eu digo que a menstruação ela tem que ser vista num prazo inteiro, integral, não é só no momentinho do mês que ela acontece, né? Não é só naquele estado que você vai observar isso. Você vai se autoconhecendo e vai vendo ao longo de todo o ciclo, justamente para se cuidar, para se harmonizar, para ir por um caminho que te faça bem. Então, quando a gente tem essa questão da cólica, ela é justamente isso, né? O que foi a energia que você segurou, o que você guardou, qual foi o esforço extra que você fez, né? Quais são as suas questões com o masculino que você precisa olhar e que você precisa resolver. Como a gente faz isso de uma forma que seja adequada e que seja mais tranquila. Quando a gente também tem muitas mulheres que têm um ciclo desregulado, né? Que não é um ciclo constante. Então, assim, às vezes minha menstruação vem numa data, depois demora para vir, ela atrasa, ela adianta. O que é essa questão desse ciclo que ele não é regular? Um ciclo não regular, ele na verdade, você está te mostrando que muitas vezes você está desconectada do seu movimento interno e está conectada com o movimento de fora, ou seja, com o que vem de fora, com o externo. Você está se deixando levar pelo ciclo externo, pelo que o mundo está te cobrando, pelo que o mundo está te pedindo. Então, isso envolve e mexe com o seu ciclo interno. Ele vai trazendo essa dificuldade de regular esse ciclo. Por quê? Externamente, você está aceitando as pressões que vêm de fora. Você está entrando no tempo do outro e não olhando para o seu próprio tempo. Você não está tirando e dedicando um momento para você olhar para você, para suas causas, para suas situações, para suas dores, para o que te incomoda ou para o que te faz feliz, e você sai do seu ritmo e se permite entrar no ritmo externo.
ok, né? A gente sabe que existem cobranças, que existem calendários, metas e coisas, objetivos a serem cumpridos, isso faz parte, é natural. Mas a gente tem que observar até que ponto a gente não está vazando demais para isso, até que ponto a gente não está reservando um tempo para a gente, ao ponto de que a nossa menstruação ela entra em colapso, né? A gente não sabe quando ela vem, se ela adianta, se ela atrasa, se ela não está num ritmo que seja o seu. Então é muito importante observar essas questões. Vamos lembrar que o nosso útero, o nosso ventre, ele é um reflexo, ele é um termômetro de autoconhecimento. Muito mais do que ser apenas um órgão, né, reprodutor, ele é um órgão que nos possibilita, dentro de uma visão metafísica, olhar, observar e lidar com todas essas questões. Então, quando a gente está falando desse ciclo irregular, é muito importante realmente observar quais são as pressões externas daquilo que você está comprando para você e que não é seu original. Então é interessante olhar para isso, né? E aí eu tenho muitas mulheres que me perguntam, mas especialmente em atendimento, putz, eu tomo pílula, né? Eu tomo anticoncepcional. Vale o mesmo esquema? Vale para minha menstruação? Né? Eu estou menstruando do mesmo jeito? Essa ferramenta de autopercepção ela continua sendo igual, ela continua funcionando da mesma forma? Quando a gente toma um anticoncepcional, existem mulheres que tomam porque elas precisam, por uma questão médica, né? Muitas vezes eu tenho endometriose e o médico me receitou, eu tenho algum problema e o médico me receitou, então às vezes existe o uso por necessidade e existe o uso por opção. Independente de mulheres que acham que esse é o melhor método contraceptivo e não querem se abrir para outras questões, então, perfeito, é uma escolha, né? Cada uma tem o seu corpo, né? A gente fala seu corpo, suas regras, então a gente observa isso e louva e respeita da mesma forma. Só que, mas o que acontece? Aquele sangramento, né? Tem mulheres que ainda tomam o anticoncepcional que permite aquele sangramento e tem mulheres que não tomam, né? Que não nem sangram mais, que aliás tomam de forma contínua, não importa se seja por uma questão clínica ou se seja por uma opção que decidem não menstruar. Quando a gente tem isso, essa questão não é uma menstruação que acontece, né? Aquele sangramento a gente chama de sangramento por privação hormonal. Então você para daquela pausa, né? Você para de ingerir o hormônio sintético, aí acontece aquele sangramento, e depois quando você volta a tomar o hormônio, né? O sangramento tende a parar justamente porque você voltou a ingerir os hormônios sintéticos. Então, assim, naquele momento a gente não é o ciclo menstrual natural. Então, o que a gente orienta, né, para as mulheres que têm essa questão do anticoncepcional? A utilizar o calendário lunar. Por quê? Se a menstruação é uma forma, ela é uma ferramenta para autoconhecimento, você pode exercitar outras formas para autoconhecimento também. Então, quando a gente fala do calendário lunar, é uma forma que você pode usar para também conhecer o seu ciclo, né? Porque os seus hormônios, eles vão se adaptar da mesma forma, eles vão agir e reagir da mesma maneira àquilo que você está sentindo, né? As energias, elas vão ter que vazar de alguma forma, né? Elas vão ter que sair de alguma forma, vão ter que ser trabalhadas de alguma forma. Então, quando você não tem a menstruação, nada te impede de usar outras ferramentas do ciclo como para conhecer seu ciclo. No caso, a gente tem um calendário lunar que ele serve muito para isso. Quando a gente está pensando no ciclo feminino e a gente associa muito ele à lua, por quê? Porque é morte, vida, renascimento, né? Quando a gente está ali na lua nova, é aquela lua que a gente fala de renascer, né? Você está ali morrendo para uma situação e renascendo para outra, renascendo para outro ciclo. Quando ela está crescente, é o momento que você tem de realmente crescer, de produzir, né? Os hormônios começam a entrar em alta, né? Você começa a ter mais vigor, mais força para fazer as coisas. Então, esse hormônio em crescimento, né? Como a lua crescente. Quando ela está cheia, é quando a gente associa o nosso período fértil. Então, a gente está fértil naquele momento, a gente está preenchida de vida, preenchida de hormônios, ali pronta para conceber uma vida, né? Então, a gente associa a lua cheia justamente para isso. E aí, quando você começa a entrar na linha lua minguante, é quando você entra no período pré-menstrual, que aí é onde as sombras começam, né, a aparecer, onde você começa a olhar para suas questões, né? A lua vai perdendo, né? A gente vê menos ela. Então, quando ela está minguando, a gente associa justamente a esse ciclo, a esse movimento de
de regredir, de ir para dentro, né? Para entrar na lua nova, que aí é a menstruação, né? É onde a gente já está ali se preparando, renovando, fazendo um outro movimento. E quando você usa o calendário lunar, no caso para as meninas que tomam anticoncepcional ou que não menstruam por algum motivo, você consegue fazer o acompanhamento dos seus movimentos de acordo com a lua. Então, por exemplo, você sempre inicia na lua nova, né? E aí, a partir daquele momento da lua nova, você começa, bom, meu ciclo começa aqui, e eu vou passando de fase para a lua e vou seguindo esse cronograma, né? Estou crescendo, estou cheia, vou minguar e vou renovar. É uma forma, uma ferramenta para você usar para o seu autoconhecimento, usar como termômetro para suas emoções e para sua energia ao longo daquele período, ao longo daquele ciclo lunar. Então, quando a gente pensa, a gente fala dentro da metafísica e dentro do feminino essencial que menstruar é uma arte, na verdade. É uma arte de se autoconhecer, é uma arte de você entrar em contato consigo mesma, com as suas emoções, com a sua energia. É muito interessante conforme você vai se aprofundando nesse processo, as coisas de devolutiva que ele vai te trazendo. Você passa a ter uma devolutiva muito maior dos seus sentimentos e daquilo que você tá, do seu processo de cura, do seu processo de autoconhecimento, porque é como se fosse realmente ali um termômetro, né? Infelizmente, a menstruação deixou de ser honrada. Ela foi antigamente, né, quando a gente fala das antigas sacerdotisas e de outras culturas, o período menstrual ele era muito importante. Ele era visto como um ápice para a mulher, como algo realmente importante, como uma forma de nutrir a terra, né? De se nutrir também de energia. E aí, quando a gente foi entrando numa sociedade patriarcal, esse fenômeno, né, a questão da menstruação deixou de ser algo realmente sagrado e passou a ser visto como um momento sujo, como um momento que não vale a pena, como um momento em que você tá impura, que você tá com uma série de situações ali, aí vem aquilo, ai, que nojo de menstruar, que droga menstruar, nossa, não quero mais menstruar, né, que coisa horrorosa. E aí vamos se associar disso, porque olha quantas ferramentas de cura, de autoconhecimento esse ciclo traz, né? E lembrar que a menstruação é o ápice de um processo todo que aconteceu com você ao longo de um ciclo, né? Ela é o termômetro final de tudo que você viveu. Então, honrar cada menstruação, honrar cada ciclo é muito importante, porque te faz sentir mais viva e mais conectada com você. Pensa que é um processo natural de você como mulher. É natural, é o seu corpo, é o seu ciclo, não tem nada de errado com isso, não tem nada de feio, de sujo, de nojento, é o seu ciclo, né? É uma parte sua. E a mulher, ela é cíclica, e quanto mais a gente se encontra dentro dos nossos ciclos, mais interessante vai ficando o nosso processo de autoconhecimento, mais a gente consegue se descobrir. Então, mudar, ter um novo olhar sobre a menstruação é se permitir renovar o seu modo de viver, né? De se conhecer e de se conceber como mulher. E os homens que acompanham esse processo e que têm as suas parceiras, as suas companheiras ou irmãs, mães, filhas, entender o processo da mulher também é muito importante, porque você está se relacionando com ela, né? Ela está ali, né? São pessoas, são mulheres que estão na sua vida e que os movimentos delas também precisam ser honrados e respeitados. E se conectar ao ciclo delas, observar e entender esses ciclos também é se autoconhecer, também é ver quanto você está pronto e disposto a honrar esse feminino que está junto com você e o quanto esse respeito pela outra mulher, pelas mulheres é importante, porque esse processo todo acontece para você, para gestar os filhos, né? Então é muito importante os homens também exercitarem esse novo olhar sobre o ciclo, né? E não só olhar isso como um bicho de sete cabeças ou fazer piadinhas e coisas do tipo, porque não é legal para a mulher ouvir. E é muito importante a gente ter esse respeito, acho que por esse ciclo todo, né? Nós nunca seremos iguais aos homens, né? A gente não precisa, muitas vezes, a gente vê mulheres entrando no processo de inibir a própria menstruação, de querer parar com ela, justamente para poder se igualar aos homens, né? Para não vivenciar as emoções e esses sentimentos que a menstruação traz. Então, não há necessidade de se igualar a um homem. Há necessidade de você descobrir o seu ciclo, honrar e respeitar.
e a necessidade dos homens olharem para esse momento com um devido respeito, né, e honra que esse momento pede, né? Porque a partir do momento que você está se relacionando com uma mulher, é o respeito em todos os níveis, inclusive nesse que é um momento tão especial no mês. Então, trazer esse novo olhar a respeito da menstruação é observar tudo isso e se permitir vivenciar o seu ápice, vivenciar o seu melhor, né? E mesmo para as mulheres que não menstruam pela questão do anticoncepcional, também seguir o calendário lunar é uma forma de se conectar a isso e de você também se olhar e se respeitar e também saber que durante esse mês vocês também podem ter esses ápices, né? Esses ápices eles também podem acontecer e que é algo tão honrado e precioso como qualquer outro ciclo da vida. Então é isso, né? Eu acho que é isso que eu quero trazer para vocês hoje. Assim como a live que a gente fez na semana anterior, a gente teve uma sequência de vídeos, né, que eu já estou disponibilizando ali no meu perfil, né, na minha timeline, sobre as variações da TPM, sobre algumas dicas para lidar com isso de uma forma dentro das terapias integrativas complementares, com dicas de óleos, de floral, de autoconhecimento. Essa live da menstruação também vão virar outros vídeos, onde a gente vai se aprofundar cada vez mais nessas questões e vai cada vez mais também falar a respeito das possibilidades que elas trazem, né, de banhos que você pode fazer nesse período, de óleos essenciais que você pode usar, de terapias integrativas complementares para aperfeiçoar o seu processo. Então, assim, a gente vai ter uma sequência de vídeos falando sobre a menstruação, né? Acho que até de uma forma mais extensa do que da TPM, porque é um assunto muito profundo, né? Ele é um assunto que por ser muito importante, por ser honrado, ele tem uma profundidade muito grande, muito maior. Mas de qualquer forma, vamos nos conectar, é sempre autoconhecimento, é sempre juntas falando, nos observando, nos apoiando para que cada momento seja um momento, né, melhor, ideal, né? Eu falo até para as meninas que trabalham com outras meninas, que convivem com outras mulheres, vamos respeitar a menstruação da outra também, porque a gente entende e sabe como é, né? Então olhar, exercitar um novo olhar para isso também é muito importante, não só para o seu ciclo, mas para o ciclo das outras mulheres que te acompanham, né? Para justamente você poder também entrar nessa teia de amor, entrar nessa teia de cumplicidade, porque nós sabemos que nós vivemos e que nós passamos. Então, quando a gente se conecta, isso tudo se torna muito mais fácil também conviver e a gente encontrar apoio para todos os momentos que a gente precisa. Bom, eu quero deixar um super beijo para vocês, agradecer muito a todas vocês, meninas e meninos que estão aqui observando, né? Que entraram aqui, que a gente possa compartilhar sempre. Na minha bio eu estou deixando o meu link do WhatsApp para quem tiver mais dúvidas, quiser fazer perguntas, pegar mais algumas informações. Estão ali. Paulinha, super beijo, feliz de você estar aqui, viu? E a gente pode me escrever, né? Lembrando sempre que eu tenho os atendimentos dentro das terapias integrativas complementares, a gente tem aqui algumas modalidades de atendimento, onde a gente fala desde o processo que eu chamo de Eu Dona de Mim, onde a gente faz um processo todo interno de empoderamento feminino, para olhar realmente para as questões, para alterar posturas, né? E como a gente também tem específico para mulheres que querem fazer toda essa parte eu quero trabalhar questões de amor, de sensualidade, de sexualidade, a gente também tem uma modalidade para isso. Tem as cartas que a gente chama do oráculo das deusas, que ele não tem só um caráter adivinhatório, mas ele tem também um caráter de autoconhecimento. Então são vários tipos de atendimento, várias sessões. Logo mais estamos aí com vários workshops, palestras acontecendo também. Acompanhem ali no meu perfil para a gente poder sempre se comunicar e estarmos interagindo sempre, tá bom? Então, grande beijo para vocês, estamos juntas. E na quinta que vem, mais uma live para a gente poder falar sobre todas essas coisas. E a gente vai falar sobre menopausa na próxima live, para as mulheres que já passaram pelo ciclo da menstruação e agora estão entrando nesse outro processo que também é um ciclo poderosíssimo feminino. Então, um super beijo para vocês e a gente se vê até semana que vem. Tchau, tchau.